adoecimento mental. Esse é um assunto extremamente da atualidade e que nós vamos conversar agora com Mariana Ferrão, que é especialista em bem-estar e também em saúde mental. Mari, obrigado por aceitar esse convite para bater um papo com a gente da TV Câmara. Obrigada, o prazer é meu, obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre isso a partir de agora e você, é claro, é o nosso convidado. Eu sou o Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Que alegria ter você conosco. Nós estamos aqui no Centro de Eventos, em Florianópolis, ao lado da Mariana Ferrão, palestrante aqui do Congresso Catarinense de Recursos Humanos. E vamos falar um pouco aqui sobre saúde e bem-estar. E falando mais especificamente, Mari, sobre saúde mental. Que momento é esse que estamos vivendo, né? É um momento que a gente não pode mais falar em saúde, a gente tem que falar no adoecimento, né? É engraçado esse tema saúde quando todo mundo está doente. E a gente começa a valorizar a saúde exatamente quando a gente perde a saúde. Ninguém dá bola para a saúde quando tem saúde. A gente não lembra, por exemplo, que a gente tem dente até a gente ter uma dor de dente. Aí a gente não consegue esquecer que a gente está com uma dor de dente até a gente tratar a dor de dente. Só que com o adoecimento mental, isso é um pouco mais complexo. Por quê? Porque o adoecimento mental, ele é uma parte invisível do nosso adoecimento físico, né? Então, por exemplo, eu recebo várias mensagens nas redes sociais. Teve uma que me chamou muita atenção, de uma psiquiatra que trabalhava numa UTI. E ela foi mandada embora porque ela adoeceu, ela teve uma depressão, constantemente maltratada nessa UTI de psiquiatria. E ela disse assim, eu gostaria que a depressão sangrasse para que as pessoas conseguissem entender o que é uma depressão. Então, esse estigma que ronda as questões de saúde mental, né, do adoecimento mental, porque as pessoas não conseguem ver, não conseguem apalpar, não conseguem muitas vezes compreender o que é quando elas nunca sentiram, aumenta muito algo que é extremamente nocivo, que é a sensação de solidão que essas pessoas ficam. E a gente sabe que o pertencimento é fundamental para a gente ter saúde, bem-estar, qualidade de vida, felicidade. A gente ainda tem um cérebro que, felizmente e infelizmente, precisa do bando. Quando a gente vivia 300 mil anos atrás, quando nós, como espécies, Homo sapiens, surgimos no planeta, a gente vivia em bandos de no máximo 150 pessoas. O que aconteceu? Tudo mudou. E tudo mudou muito rápido, se a gente for pensar nos últimos 100 anos, mais rápido ainda. Mas o nosso cérebro não tem capacidade de se adaptar tão rapidamente à velocidade das mudanças que a gente está se transformando, né? Que a gente está fazendo e que a gente está sendo submetido. Então, para o nosso cérebro, viver sozinho ainda é uma ameaça muito grande. O registro disso é uma ameaça, porque a gente sozinho não conseguia enfrentar os mamutes, as tempestades, né? Esses desastres todos que a gente era submetido. Hoje a gente acha que sozinho a gente tem que dar conta de tudo, é um grande equívoco. Mas a gente está cada um, eu achei muito bonita uma frase que a Denise Fraga usou na palestra dela agora há pouco, que ela falou assim, somos hoje um arquipélago de solidões. Olha. E é isso, né? Somos como ilhas solitárias, navegando num mar que está ali muito turbulento, como se cada um estivesse vivendo realmente isolado. Mas os problemas são muito parecidos. Então, ela sugeriu, e eu gostei muito dessa sugestão que ela deu, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa unir as nossas solidões. E talvez esse seja um ponto muito fundamental para a gente começar a reduzir o adoecimento. Porque o fato da gente poder conversar e se sentir menos solitário na nossa dor já alivia muito o sofrimento. Pois é, a Denise Fraga abriu aqui o Congresso Catarinense de Recursos Humanos agora há pouco. A Mariana estava assistindo, eu também estava assistindo agora há pouco. Fantástico, muitas informações, muitos insights, muita coisa boa. E ela falou várias coisas interessantes. E um dos pontos que ela falou ali, que me chamou muita atenção, foi uma experiência que ela compartilhou, que estava no aeroporto, precisava fazer uma ligação para o marido, que estava em outro local, o celular descarregou a bateria e agora ela precisa conversar com o marido. Como é que faz? Orelhão não tem no aeroporto, né? Foram-se embora os orelhões. E aí, ela pediu para um rapaz. Esse rapaz, quando ela faz a solicitação para ele, para ver se ele podia emprestar o celular, ele não estava usando o celular, ele simplesmente diz, não vou. Ela falou, posso te pedir um favor? Ele falou, não. Não, simplesmente não, seco, não.
E aí a Denise, ela, do jeito que é, né? Eu não conhecia muito bem esse lado dela, a gente conhece só do lado da televisão, enfim. Eu achei muito interessante. Ela pegou e insistiu, né? E aí nessa insistência, a Denise percebeu, né, no final das contas, ele emprestou o celular, percebeu que ele estava num estado meio letárgico, né? Ele estava num estado meio que catatônico, meio que fora da realidade. E quando ela insiste, ela começa a ver, e aí ela narrou isso de uma forma muito interessante, muito bela. Ela disse que ela viu a vida, como se a vida estivesse retornando para os olhos dele. Isso é de uma força, isso também, é claro, nos mostra, Mariana, o momento que a gente está vivendo, de adoecimento total, né? Eu achei bonito o que ela falou, né? Ele foi saindo do modo Android, a cara dele foi derretendo e os olhos voltando a ter brilho. A gente parou de ter brilho nos olhos porque a gente pega o celular, né, e fica o tempo inteiro com as telas aqui e os nossos olhos não lacrimejam mais, né? E a gente fica sem piscar olhando para aquilo faz um mal danado para o número de crianças, por exemplo, que tem miopia cada vez mais cedo por causa das telas. É um absurdo o que disparou, né? O número de problemas de sono que a gente tem por causa dessa luminosidade que a gente coloca nos nossos olhos de maneira artificial é um absurdo. São mais de 70% dos brasileiros hoje que têm algum problema para dormir. Então, nessa sala aqui que a gente está, de cada 10 pessoas, pelo menos 7 têm algum problema para dormir. A gente medica demais todos esses sintomas, mas a gente não está olhando para a causa. Né? E isso é muito perverso, porque vai chegar um momento em que todos nós, e ela falou uma frase muito bonita também, né? Nós nos acostumamos com o inacostumável. Né? Ela estava falando isso em relação às pessoas em situação de rua. E vai chegar um momento em que estaremos todos nós acostumados com o inacostumável, como, por exemplo, achar normal, né, tomar remédio para dormir. Então é isso, a gente tem vivido numa sociedade em que a gente acha que as coisas, por serem comuns, elas são normais. Mas a gente não pode confundir o que está se tornando comum com o que é normal. E a gente tem que aprender a olhar para a anormalidade com revolta, com indignação e com, mais do que isso, com uma ação talvez revolucionária do afeto e da gentileza para transformar isso. Porque também se a gente ficar só na revolta, a gente não vai conseguir, a gente vai para a briga que também não está funcionando. Exatamente. Ela falou sobre obviedades também, né? Estamos no tempo em que o óbvio, sim, tem que ser dito, né? Principalmente nessa questão da conversa, do diálogo, do olho no olho, do brilho nos olhos. Eu acho que eu sou movida à conexão, né? E eu sempre soube disso a minha vida inteira. Assim. Eu escolhi fazer jornalismo como carreira porque eu gosto de ouvir a história das pessoas e porque eu sinto que as histórias me transformam. Assim como as minhas histórias também podem transformar as outras pessoas. Então, para mim, é muito esquisito esse lugar onde a gente não conversa mais, onde cada um está no seu celular, onde isso se tornou algo quase que irreversível, né? Tem uma luta que eu enfrento diariamente em casa, por exemplo, como mãe, porque os meus filhos, obviamente, como qualquer criança de hoje em dia, ou pelo menos a imensa maioria dessas crianças, ficam pedindo: mamãe, me empresta o celular, mamãe, eu posso jogar, mamãe, eu posso jogar. E eu me voluntariei para o movimento Desconecta, né, que é um movimento que faz com que as mães e os pais, ou qualquer cuidador de uma criança, deem um celular só para a criança a partir dos 14 anos e que a permissão das crianças para entrar nas redes sociais seja só a partir dos 16. Interessante. E porque a gente tem hoje uma quantidade absurda de estudos, né, para mostrar o declínio cognitivo das crianças que estão muito na tela, mas eu nem acho que a gente precisa de estudos para que a gente possa entender e perceber o óbvio, como a Denise falou. Porque, tá bom, reconheço muito o papel da ciência em correr atrás de situações para que aquilo seja provado, porque a gente está muito na nossa mente racional e lógica, precisando de dados para comprovar tudo. Mas não precisa de ciência para dizer para uma mãe ou para um pai que os filhos estão mais agitados, mais ansiosos, menos atentos, com menos tempo para brincar e com menos interesse nas brincadeiras. Inclusive porque eles estão... o suicídio infantil que ela chegou a citar, né? Pois é, os dados... O Brasil tem... É o quarto país do mundo, se eu não me engano, com o maior número de suicídios hoje, né? Isso é horrível, São né? 38 mortes de suicídio por dia.
E o número que mais cresce no Brasil é entre 15 e 25 anos. A faixa etária que hoje mais tira a própria vida. Eu já pensei em me matar, né? Eu tive a ideação suicida quando eu tinha 17 anos e foi por essa razão, uma das quais eu me envolvi tão fortemente com as questões do adoecimento mental, porque eu vivi isso muito forte num quadro de depressão na adolescência, quando não existiam redes sociais, quando ninguém falava sobre isso, e a minha sensação de solidão foi muito grande naquela época. Em 2018 eu fiz um TEDx sobre isso, muito pensando ainda o que as pessoas iam pensar, porque meu pai não sabia disso, meu irmão não sabia disso, minha mãe já tinha falecido naquela época e meus filhos não sabiam disso, até pensando qual é o impacto que falar sobre isso pode ter na vida dos meus filhos. Mas eu decidi que eu ia falar porque eu gostaria de ter ouvido alguém falar sobre isso e que conseguiu não cometer aquele ato de tirar a própria vida por algo que não necessariamente era uma vontade genuína de pôr fora a própria vida, mas sim colocar algo, talvez colocar um fim em um determinado sofrimento. Sim. E o que está acontecendo com esses jovens é que o tema desse congresso ele é muito genial, né? Porque gente não é instantâneo. O que está acontecendo com os jovens de hoje? Como tudo é imediato, não há mais tolerância à frustração, não há mais tempo de viver os processos. Então, o que acontece do ponto de vista psicológico em relação ao sofrimento vamos supor que a gente começa um relacionamento, a gente está com 13, 14, 15 anos, é o nosso primeiro relacionamento. Você rompe comigo nesse relacionamento. Eu não tenho repertório de outras experiências para me mostrar que aquela dor vai passar. Como eu também não consigo esperar e não tenho paciência, porque tudo na minha vida é imediato, eu acho que a minha vida acabou. Sim. Porque eu não tive a chance de alguém me dizer, é assim mesmo. A frustração, ela demora a passar. A tristeza tem um tempo que você precisa senti-la. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência e permitir sentir tudo isso. Então, por falta de tolerância, os jovens estão cometendo mais suicídio e cada vez mais cedo e em cada vez mais número. Isso é muito assustador e deveríamos estar todos muito assustados com isso. Né? O alarme está aí, né? Está soando. O que a gente está fazendo em meio a isso tudo, né? Uma das falas também, aproveitando, é claro, as falas da Denise no palco, que me chamou muito a atenção, foi que ela disse o seguinte, algo tem que ser feito. Agora, não me diga que nós temos que tirar o celular da mão das pessoas, porque, infelizmente, nós precisamos dele sim, nesse tempo que estamos vivendo. E ela falou, dentro dessa fala, ela disse algo muito legal. Ela disse o seguinte, nunca na história do mundo nós tivemos acesso a um aparelho como o celular, que é um baita de um aparelho para comunicação, mas nunca também na história do mundo, podemos assim dizer, nos comunicamos tão mal. Ou seja, um aparelho que veio para trazer a comunicação, para facilitar a comunicação e tem nos trazido uma série de problemas, podemos assim dizer, porque se adaptar a isso realmente é algo dificílimo. Então a minha pergunta para ti, Mariana, é o seguinte, a Denise disse que não abre mão do celular, sabe que isso está acontecendo, mas não abre mão. Naturalmente é a opinião de muitas pessoas, né? Não abrimos mão, mas até que ponto realmente não temos que abrir mão de alguma coisa para poder recuperarmos ou mantermos uma certa sanidade? Eu acho que a gente tem que primeiro perceber, e isso requer atenção, né, nossa, com a gente mesmo, se estamos realmente viciados e viciadas ou não. E como é que a gente percebe isso? Às vezes é tirando um pouco e tolerando os sintomas da abstinência. Olha. Eu tive uma experiência recente, sou facilitadora de grupos de autodesenvolvimento e levei 10 mulheres para ir para a Chapada Diamantina agora em abril. E foi uma experiência em que eu falei, eu estou precisando ficar um pouco sem o meu celular, então eu vou deixar durante 8 dias o meu celular no modo avião. Meu Deus, como é que foi? E aí foi muito interessante, porque situações complexas começaram a acontecer, situações muito boas também começaram a acontecer, mas em qualquer momento de mínimo desconforto eu percebia que eu procurava o celular. Olha. E aí eu falei, eu estou usando o celular para fugir de conversas difíceis. Que incrível. Para me distrair de situações desconfortáveis. E foi muito interessante ficar no desconforto, tolerar as frustrações, olhar para aquilo e falar, bom, é isso, não tem nada para fazer, não tem como fugir daqui. E agora?
E isso ativa, primeiro, a sua capacidade de improvisação, a sua criatividade, Perfeito. a sua resiliência. Ótimo. Absurdamente, de maneiras que a gente... Tá todo mundo querendo mais resiliência, mais criatividade, mais inovação. Só que se a gente está dando espaço para isso acontecer, a gente não está dando espaço para isso acontecer. Por outro lado, teve algo muito interessante que me trouxe uma reflexão, e essa semana foi até notícia no Estadão também, e eu gravei até um podcast falando sobre isso, porque eu recebi uma mensagem, nesses dias em que meu celular estava no modo avião, de uma pessoa me convidando para fazer uma palestra num evento. Não, nós queremos você, porque a gente quer que você seja mestre de cerimônias de todo o evento, e depois a gente quer você para mediar alguns painéis e também para fazer uma palestra, e seu nome foi acolhido por todo o conselho do evento, e tarará, 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 por favor, me responde assim que você puder. 2 dias depois, eu liguei o meu telefone e respondi essa mensagem. Falei, puxa, que legal, tenho essa data sim, estarei disponível. Isso tudo aconteceu em abril, o evento era em junho, final de junho. Essa pessoa me responde e falou, puxa, mas como você não me respondeu, a gente já foi para a segunda opção, e a segunda opção já aceitou. A minha resposta foi simplesmente, não era para ser. Só que isso me mostra, né, o quanto a gente está colocando o outro a serviço de nós, no momento em que a gente quer. Porque se eu quero que você conduza uma entrevista, porque eu admiro o seu trabalho, né, e se eu faço toda uma dinâmica para sustentar aquilo, eu posso esperar você. Até porque eu imagino que um profissional qualificado, ele vai estar ocupado. Né? Ele vai ter que, em determinadas áreas de estudo, ele vai ter que se preparar. Tem momentos em que para ele estudar, ele vai ter que estar fora do celular. Claro. Né? Mas aí comecei a perguntei para a pessoa que trabalha comigo, falei, isso está acontecendo com você em outros... Tá. Perguntei para o meu personal trainer, em quanto tempo você precisa responder um potencial aluno para que ele realmente fique com você? Ele falou assim, 2 horas é o prazo máximo. Se eu não respondo em 2 horas, a pessoa já foi para outra. Perguntei para o meu cabeleireiro, ele falou a mesma coisa. 2 horas é o prazo máximo. Incrível. E essa semana saiu uma notícia no Estadão de que um consultor demorou 15 minutos para responder uma mensagem de WhatsApp e perdeu a vaga. E aí teve uma repercussão imensa isso. Então, eu acho que o que a gente está vivendo em relação a esse utilitarismo do humano é muito grave. Porque tudo bem, você pode falar, Mari, mas agilidade é uma qualidade, é uma necessidade no mundo de hoje, eu não tenho tempo para esperar. Será que a gente está colocando a agilidade acima da qualidade? Será que a gente está colocando o nosso tempo, né, ou o tempo do outro em função do nosso? Porque colocar o tempo do outro em função do nosso é não respeitar o outro, é perder a humanidade, é perder a conexão, é não estar disponível para realmente ter esse olho no olho aqui e respeitar os limites do outro. Então, fica um mundo muito complicado, porque se eu quero dar um limite no meu celular, mas eu também preciso pagar meus boletos, como é que eu faço? Como é que eu faço? Naturalmente, é o que eu ia te perguntar. Então, é o desafio, né? É um desafio muito grande. E eu acho que tem algumas coisas assim, para a gente entender. Primeiro, a gente se perceber nesse mecanismo. Será que eu, quando vou contratar algum serviço, não pode ser qualquer um, também estou fazendo isso? Será que eu estou contribuindo para o mundo ser desse jeito? É um exercício de reflexão. É um exercício constante de reflexão e de autodisciplina. Que é isso, né? Eu vou entrar numa sala e a Denise falou, e vou falar, bom dia. Ou eu vou falar, bom dia, Fernando, como você está? E seu pai que estava internado melhorou? E vou escutar a sua resposta, né? Então, esse exercício constante de estar o tempo inteiro se auto-observando. E, bom, eu estou reclamando que tem muitas mensagens no meu WhatsApp, mas para quantas pessoas eu mando mensagens sem precisar mandar? Eu podia substituir aquelas mensagens por uma ligação? Ou eu preciso falar tanto quanto estou falando nas redes sociais? Eu posso diminuir a quantidade de informação que está sendo jogada no mundo? Porque informação é muito legal, sou jornalista também, mas informação tira a gente da experiência. Tem um filósofo espanhol chamado Jorge La Rosa, ele fala assim, a experiência está cada vez mais rara, especialmente pelo excesso de informação e de opinião. Para a gente passar pela experiência, a gente precisa ter a suspensão do nosso julgamento.
Eu não posso sentar aqui com você e saber se foi legal ou se foi chato, se eu já estou imaginando um monte de coisas. Isso aí é forte, né, Mariana? Muito. O Amir Klink tem um texto maravilhoso, né? Que ele fala que a gente fala de coisas que a gente não viveu, a gente fala de lugares que a gente nunca pisou. Então ele diz o seguinte, né? Naturalmente você deve ter visto esse texto. Então ele diz, é preciso ir para sentir, para ver com os próprios olhos, para poder ter essa experiência. Né? Atravessar, né? Atravessar. Agora, quando a gente, com o excesso de informação e com a opinião, ainda mais em tempos de internet, né? A gente vê os comentários horrorosos, né? Nas postagens na internet, a gente fica abismado. A que ponto chegamos, né? De gente que acha que entende, acha que sabe, opiniões das mais diversas, ofensas, violência, agressividade. Ou seja, o que estamos nos tornando, né, Mariana? É muito interessante, né? Porque falando um pouco, trazendo para a área da saúde, né? E falando um pouco do funcionamento do nosso corpo. Porque se tem algo que pode nos ensinar, é a nossa própria natureza. Não existe nada que funcione numa operação tão fantástica de cooperação quanto todas as trilhões de células que estão aqui dentro. Perfeito. Só que a gente não para pensar sobre isso. E a gente não para que a gente pode aprender sobre isso ou com isso, né? Mas todos os mecanismos que... O que seria uma obviedade, não? Olha para dentro. Exato. Ali tem uma chave absurda para você compreender a necessidade da interação e da cooperação. Se o coração não cooperar com o rim, você morre. Se o pulmão não cooperar com os músculos, você não consegue andar. Exato. Se o seu sistema nervoso central estiver desregulado, e a maior parte dos sistemas nervosos estão desregulados hoje, a gente não consegue processar a emoção, a gente não consegue descansar, a gente não consegue agir na hora certa, a gente não consegue controlar os nossos impulsos. Mas mais do que isso, a gente tem algumas substâncias absolutamente fundamentais para o nosso funcionamento, que são os nossos hormônios. Como é que funciona o disparo de hormônio no nosso corpo? Você tem um disparo porque você está precisando dormir. Então, o que acontece quando a luz cai, você tem um acionamento da produção de melatonina. Todo mundo hoje toma melatonina, mas a gente não precisa, porque a gente produz melatonina se a gente estiver saudável. Quando a gente produz melatonina demais, existe um mecanismo reverso, isso funciona para todos os nossos hormônios, que diz assim, opa, tá bom, parou, porque senão a gente vai dormir mais do que a gente precisa e o negócio vai se desregular. Qualquer gota de hormônio a mais faz uma diferença imensa no nosso organismo. Então isso é chamado de feedback negativo. Produz mais, alguém avisa, tem um centro de comando lá no nosso cérebro, né? De comando, talvez não seja uma palavra boa, mas de autorregulação, de coordenação de toda essa orquestra, que vai dizer assim, tá bom, um pouquinho menos aí desse grave, um pouco mais do agudo e tal, não sei o quê, e a gente vai mediando tudo isso. Nas redes sociais, como você estava mencionando, o que acontece? Quanto mais a gente vai produzindo agressividade, mais a gente vai produzindo reatividade, mais a gente vai polarizando a história, mais o algoritmo reproduz. Exatamente. Então, o que a gente está vivendo é uma grande desregulação, sem ninguém dizer pra gente, chega, deu, deu o que a gente está... Porque se a gente estivesse aumentando o amor, que não tem limites e que não tem contraindicação, e que faz bem para a saúde, para a felicidade, para o bem-estar, para viver mais, para as conexões e para a gente acabar com o sentimento de solidão, estaria maravilhoso. Mas o que a gente está reverberando é o ódio. Então, é urgente que a gente possa falar sobre isso, refletir e também nos perceber para saber, será que eu estou injetando ódio nessa sociedade também? Agora, uma pergunta, Mariana, dentro disso, que eu fico pensando, né? Naturalmente quem está nos acompanhando também qual é a finalidade, afinal de contas, né? Aqui trabalha o algoritmo na internet. Naturalmente, nós estamos falando aqui de questões tecnológicas e não somente, questões também comerciais das mais diversas. Mas veja, se o algoritmo tem esse poder, e eu costumo às vezes brincar que um dos maiores comunicadores que nós temos no mundo hoje se chama algoritmo, porque ele simplesmente entrega para as pessoas justamente o que elas querem ver ou na linha daquilo que elas já estão vendo. Então, se elas estão vendo tragédia, naturalmente que as tragédias aparecerão com mais recorrência na tela para ela ver. Então, a que serviço está esse algoritmo? Será que não seria o momento de nós pensarmos, né, ter um movimento
para mudarmos essa forma desse algoritmo trabalhar, naturalmente que vamos trabalhar aí contra o capital, contra o dinheiro, contra os lucros, porque eu creio que o principal objetivo hoje do algoritmo são os lucros. Então, eu sinto que a gente está numa grande crise. Uma grande crise. Onde eu falo de algumas crises. A primeira é a crise do fazer, onde você só é alguém se você faz alguma coisa. Então você faz para tentar ser alguém. Mas quem é, Exato. perdeu a função, né? É quase como se você não faz nada. Então essa é uma grande crise. A outra crise que a gente vive é uma crise de presença. Porque está todo mundo vivendo num estado de absoluta desatenção. Perfeito. E a outra crise é exatamente essa que você está falando, onde tudo tem preço, onde cada vez mais o dinheiro virou o grande senhor de todos os lugares, né? Numa ausência completa de outro senhor maior que possa ser um direcionador de para onde a gente poderia estar indo, onde tudo tem preço, mas pouquíssimas coisas têm valor. Então, essa história do resgate do valor é que é muito fundamental. E essa história, para mim, do resgate do valor, mora no humano. Mora da gente relembrar que nós temos uma humanidade compartilhada, que essa daqui é a nossa única casa, chamado planeta Terra. Exato. E que os recursos desse planeta são finitos, assim como a nossa vida é finita, né? E que o que a gente pode fazer também é finito. Mas quando a gente se junta, a gente pode muito mais. Mas para a gente se juntar, a gente precisa lembrar que o outro tem valor. E isso é muito difícil, porque nessa história do jogo do valor, é como se o meu valor fosse maior que o seu. E esse é um grande erro que a gente pode cometer na vida, né? De achar que a gente tem mais valor que um outro ser humano. Então, é olhar para o outro e pensar o tempo inteiro o que eu posso aprender com essa pessoa. Ótimo, extraordinário, né? Eu até comento às vezes com os colegas uma experiência, certa vez, que vem ao encontro disso, né? Um chefe chegou na redação, né? E aí agora eu tenho que lidar com esse chefe. Já era o terceiro ou quarto chefe chegando. E aí não simpatizei muito logo de cara com esse chefe. Olhei para ele e disse, caramba, não vamos nos dar bem. Nisso eu fui no banheiro, fui tomar um ar. Na ida ao banheiro, nessa saída para tomar um ar, me veio algo à mente. Pensei no seguinte, se eu querer bater de frente com ele, naturalmente, eu tenho tudo para me ferrar. Pensei comigo, não vai ser nem um pouco inteligente e nem um pouco afetivo também, generoso ou coisa do gênero, solidário, enfim, com a chegada dele, uma vez que eu já estava ali há alguns anos e ele chegando novo. E eu pensei no seguinte, o que eu posso colaborar com ele e o que ele pode colaborar comigo? Vamos fazer uma troca? Nos damos tão bem. Aconteceu uma experiência tão maravilhosa, Maria. Tudo nessa questão de repensar, de não ser automático, de simplesmente pensar sobre o que eu estou pensando. Ou seja, um simples exercício, né? Mas você falou algo fundamental do ponto de vista desse trabalho socioemocional. O que você fez, você saiu daquela cena. Você se deu espaço. Você falou, eu fui ao banheiro, fui tomar um ar, fui tomar uma água. As relações, elas precisam de espaço para que a gente possa ter esse tempo de sentir. Se a gente está o tempo inteiro, né, convivendo com o outro, recebendo estímulos, atacando, né, sendo atacado por várias informações, tem uma hora em que você nem sabe mais aquilo que você está sentindo. Porque eu posso estar aqui, ao mesmo tempo que eu estou conversando com você, eu estou animada com a nossa conversa, posso estar entusiasmada, mas eu posso estar pensando, puxa, já está ficando tarde, tenho que ir pro hotel, nossa, eu estou ficando com fome, nossa, eu estou com uma dorzinha de cabeça aqui, não tinha percebido. Então, assim, muitas coisas vão se juntando na percepção que a gente tem do mundo e isso tudo nem sempre é coerente o tempo todo, porque eu posso estar feliz, mas ao mesmo tempo eu posso estar atrasada, eu posso estar ansiosa, mas ao mesmo tempo eu posso estar empolgada. E às vezes quando a gente não dá esse espaço, a gente não consegue fazer o que, por exemplo, a experiência somática chama de neurocepção, que é justamente, peraí, deixa eu entender como eu estou aqui para eu me posicionar diante dessa situação e para eu refletir melhor como é que eu posso agir aqui. Viktor Frankl, que é um psiquiatra que viveu em campos de concentração, um cara que escreveu um livro maravilhoso chamado O Sentido da Vida, ele tem uma frase que eu acho genial, ele fala assim, entre o estímulo e a resposta há um espaço.
E é nesse espaço que mora a minha escolha. Ótimo. Então o espaço nos dá liberdade para que a gente possa não simplesmente responder reativamente, mas para que a gente possa de verdade agir como a gente quer, deliberadamente, com inteligência. E inteligência, a raiz da palavra inteligência vem de discernir, de separar, de distinguir entre o que eu sou e o que eu não sou, o que eu quero e o que eu não quero. É daí que vem essa palavra. Então, para isso, a gente precisa de espaço. Ótimo. Olha, Mariana, teríamos assunto aqui para conversar durante muito tempo. Sim. Eu agradeço demais pela tua generosidade. Obrigada a você, Fernando. Em conversar com a gente aqui. Para nós encerrarmos aqui, Mariana, eu quero trazer um assunto aqui e partir para o encerramento, naturalmente, que diz o seguinte: aquilo que é mais importante na nossa vida, aquilo que é mais maravilhoso, extraordinário, não nos custou nada. Nós simplesmente ganhamos de presente, né? A vida, né? As relações, as pessoas. Cara, isso é tão extraordinário e às vezes a gente pega e não dá valor, né? Eu creio que a gente está vivendo num tempo em que a gente só está valorizando aquilo que a gente paga. Né? Então, quando a Denise fala desse estado meio catatônico, letárgico, que as pessoas estão vivendo, naturalmente nós também estamos, infelizmente, se não refletirmos bem sobre isso, repensarmos nossos hábitos, também enfrentaremos isso na nossa vida e veremos na vida dos nossos familiares. Eu creio que se não fizermos nada, naturalmente, vamos também ser mais um desses, né? Que não vão valorizar aquilo que ganhamos de graça. Né? Então, valorizar a vida, valorizar as pessoas, eu acho que é esse o caminho, né, Mariana? Olha, eu sinto isso de uma maneira muito profunda, até porque venho de uma experiência recente. Perdi a minha sogra na semana passada. Ela passou mais de um mês no hospital. E acompanhar ela adoecida me fez mais uma vez, eu também já tinha passado por essa experiência com a minha mãe quando eu tinha 20 anos, minha mãe também ficou um mês no hospital antes de falecer. Me fez mais uma vez ter certeza de que a boa morte só vem para quem viveu bem. Não dá para você desejar uma boa morte se você não teve uma boa vida. A morte é muito parecida com a vida. E muitas coisas, para quem já viveu vários lutos, que é o meu caso, muitas coisas se repetem no momento da partida. Então, se você não quer que essas coisas se repetem, é preciso transformar agora. E na experiência do velório da minha sogra, o padre que estava conduzindo a cerimônia falou coisas belíssimas. E uma das coisas que tem muito a ver com isso que você falou, que ele disse, foi: tá muito bonito isso aqui, né? Temos coroas de flores espalhadas, muita gente prestando homenagens. Mas a minha pergunta é: vocês prestaram essas homenagens em vida? Vocês deram flores em vida para essa pessoa? E as flores não precisam ser flores mesmo, plantas que você leva como um presente. Podem ser uma mão estendida, pode ser um ombro para o outro encostar e chorar. Pode ser simplesmente você escutar alguém que está precisando te contar alguma coisa para se libertar daquilo que está pesando sobre ele, né? Uma ligação que você vai fazer, uma visita inesperada. Então, que a gente possa dar mais flores em vida mesmo para as pessoas. Espetacular. Eu recentemente também perdi meu pai, em fevereiro, e a minha mulher dizia algo a respeito disso, inclusive. Ela viu tantas flores lá no dia do velório, e ela disse o seguinte: poxa, mas será que teu pai recebeu tantas flores assim em vida, né? E eu disse: naturalmente que não. E ela me disse: então me dê todas as flores em vida. É isso. Uma força realmente extraordinária. Mariana, obrigada, obrigado por essa conversa. Obrigada a você. Espero que você que nos acompanhou nesse bate-papo tenha gostado bastante. A entrevista na íntegra está no canal do YouTube aqui da TV Câmara. Forte abraço para você. Obrigada. E até a próxima.